Sai aí. A parte agora da apresentação sai aí. 2 e 3. Tem outros números ou eu vou ter que guardar? Não, tem mais, mas pode guardar de qualquer forma. Quando estiver pronto, me avisa que a gente inicia. Tá, então vamos ao sorteio para a primeira... essa aí. Essa ordem do primeiro. Tá. Por favor, então vocês têm 5 minutos para apresentar. Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Alcides Braga, eu trabalho no CDDI hoje na Canabarro. A chapa unidade sindical, eu vou começar pelo nome. Por que que nós a gente discutiu isso na hora de formar a chapa? Por que que a gente não colocou a questão da luta? Com luta, de luta, porque a gente chegou à conclusão seguinte: a ACBGE é uma entidade de luta. Ela tem uma tradição de luta que começou nos anos 80, certo? Através de um movimento de trabalhadores do IBGE, principalmente no complexo de Mangueira. Na verdade, a gente naquela época não tinha uma representação sindical, não tinha uma entidade que representasse os trabalhadores do IBGE. Então, existia um movimento pessoal do próprio quadro efetivo do IBGE e uma comissão de censitários, que existia uma concentração muito grande na época no complexo de Mangueira, de censitários em função da digitação, codificação das informações do censo demográfico de 80. A partir desse movimento, a gente chegou à conclusão que era o quê? Era necessário lutar por um sindicato. E a referência, você tinha na época a APPD, a Associação de Profissionais de Processamento de Dados, e tinha a ACBGE, que era um grande recreativo, e a gente ficava sabendo que é o seguinte: que os nossos acordos coletivos eram firmados por uma Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio. Ou seja, esse movimento de trabalhadores, que tem, através de grandes mobilizações, a gente tirou como linha, primeiro, a filiação às duas entidades, tanto a PPD como a ACBGE. No sentido, primeiro, da ACBGE, trabalhar a linha de alteração de estatuto, permitindo uma maior participação e, com isso, mudar o caráter que a entidade tinha, que era meramente recreativo. Certo? E no caso da PPD, porque você tinha uma concentração muito grande de profissionais de processamento de dados também na Mangueira, a gente teve uma participação muito mais do pessoal do movimento censitário. Foi a partir daí que nós, trabalhadores do IBGE, participamos inclusive da fundação da Central Única dos Trabalhadores, como delegados de base da APPD. Agora vamos pegar a ACBGE, quer dizer, essa grande filiação, o trabalho de filiação que fizemos à ACBGE, permitiu a esse movimento de trabalhadores, participando das assembleias da ACBGE Recreativa, fazer alterações no estatuto, certo? Permitindo o quê? A criação de a eleição de coordenadores de núcleo, não eram nem núcleos sindicais. A gente conseguiu fazer uma alteração que, na verdade, junto com a diretoria, a entidade seria dirigida, a direção, junto com os coordenadores de núcleo. E, a partir daí, nós conseguimos ganhar a entidade com a chapa revirada. Eu fazia parte dessa chapa na época, fui demitido junto com o Freire, Alckmin, pessoal que, na verdade, era censitário, a direção do IBGE demitiu. O pessoal fez uma substituição, mas o próprio movimento manteve, através de uma contribuição voluntária, todos esses companheiros, o tempo que foi necessário para que a gente pudesse voltar. O IBGE não reintegrou a todos, mas contratou novamente aqueles que tinham sido demitidos por estarem participando da chapa revirada. Quer dizer, isso basicamente nos anos 80 foi o que aconteceu no sentido de que nós fazíamos uma discussão de pauta de reivindicação, aprovavam nas nossas assembleias e tinham que ir para Brasília, na Assembleia da Confederação Nacional do Comércio, aprovar a pauta de reivindicação com o acordo coletivo. Ou seja, a ACBGE começa a entrar no cenário, fazendo a negociação com a direção do IBGE e levando essa negociação para a Assembleia da Confederação do Comércio para aprovar. Certo? Então, praticamente os anos 80. Com isso, tendo a direção da ACBGE, nós começamos a organizar o sindicato a nível nacional. E aí o pessoal já está familiarizado com a criação de vários núcleos sindicais
no sentido de criar um sindicato nacional, ter uma organização nacional que desse maior representatividade do nosso movimento, certo? E força, e isso deu resultados. Foram bons acordos coletivos que a gente firmou naquela época. Do Congresso de Vilité para cá, quer dizer, a discussão de fato no Sindicato Nacional acabou tendo um racha que ficou a CBGE e foi criado um grupo que criou o Simpeg. Ou seja, essa divisão ficou por um certo tempo, mas foi exatamente em 92, no Congresso Sindical Unitário, nós conseguimos unificar. A chapa unidade sindical, para finalizar, ela na verdade ela procura, a nossa proposta é resgatar esse trabalho que a gente desenvolveu no passado, ou seja, o trabalho de base, unificando os trabalhadores em torno das suas reivindicações. Obrigada. Vamos passar então para a segunda pessoa, Patrícia, por favor, fale um pouquinho sobre o Sindicato Democrático. Bom dia, meu nome é Cris, eu trabalho aqui na FOSEC desde 2002. Acho que a grande questão é por que eu estou fazendo parte desse processo, e acho que a primeira questão, assim, eu me ponho de forma crítica com relação à direção do sindicato hoje, da CBGE, mas eu acho que especialmente o que é mais importante é a realização desse debate, é ter mais chapas, ser uma disputa eleitoral ser mais disputada, para a gente fazer muito barulho para a direção, para dizer da nossa insatisfação a respeito da forma como tem sido conduzida a questão aqui dentro do IBGE. Então, a gente vai repetir, nós precisamos discutir tabela salarial e nós precisamos avançar muito na discussão institucional, mas não ficar único exclusivamente dizendo que é importante discutir instituição. Realmente, efetivamente, fazer uma discussão institucional e dar um desdobramento efetivo para essa questão institucional, fomentar debate. A gente percebe que nos últimos 10 anos há um esvaziamento dos fóruns de discussão dentro da categoria, por desacreditar da direção, por desacreditar da instituição, por desacreditar do Brasil, por desacreditar do sindicato, no modo geral, como forma de representação das nossas questões. Então, eu acho importante que a gente esteja aqui para resgatar isso, divulgar os sindicatos, divulgar esses fóruns. Por quê? Porque a gente pode também ficar reclamando muito do sindicato, muito da direção, mas a gente tem que também fazer uma autocrítica que a gente deve participar desse processo eleitoral. E para que a gente depois não fique chorando pitangas lá na frente, né? Então, essa chapa, ela aponta nessa direção de fortalecer os fóruns de discussão, a Assembleia, o Congresso, fortalecer isso, melhorar a forma de captação das demandas efetivas dos trabalhadores, né? E toda aquela discussão que a gente já conhece de database, né? E especialmente a questão da terceirização, né? O PL acabou de ser vetado e no dia seguinte saiu um concurso para 7 mil contratados, que inclui também nível superior. Quer dizer, a precarização ela é para todos, né? Não existe isso de precarização só para nível intermediário, porque a DI é um exemplo, né, de precarização grave aqui dentro do IBGE, né? E a gente tem que entender o seguinte, na medida em que a gente não pode concordar com o contrato que tem sido feito com esse trabalhador temporário, é um contrato ruim, péssimo, a gente não pode defender esse tipo de coisa, né? E a gente também não pode defender que um temporário, tá certo? Com alta rotatividade, né, fique fazendo o trabalho da gente, porque isso implica um aumento de custo de treinamento, exige uma estrutura de treinamento que também a instituição não dá pra gente, né? Então achar que vai botar algoritmo dentro de PDA e as pessoas vão chegar lá que nem maquininha, ficar apertando o botão e o dado cair na cabeça da gente, não vai acontecer. Nós sabemos que o nosso objetivo é produzir informações para a sociedade, para o exercício da cidadania, mas também a transparência desse processo se dá quando a gente tem uma coleta de qualidade dessa informação e que a gente faça um número de revisões menores dessas estimativas que a gente produz e que a revisão dessa estimativa também não seja muito grande, né? O número de revisões, o tamanho da revisão tem que diminuir e o tempo de publicação tem que ser menor. Isso torna o IBGE mais transparente, isso leva o IBGE mais próximo das pessoas
Então, quando você tem um processo de trabalho que inclui pessoas que têm alta rotatividade e de forma precária, você faz treinamento, não tem treinamento pra gente que é efetivo, tá certo? Isso afeta a qualidade do nosso trabalho, sim. A direção tem que entender isso e que nós não apoiamos essa posição da direção de aumentar a contratação de temporários. Então, para a nossa campanha, database, né? A revisão da tabela salarial e cumprir descrição da nossa carreira que não foi feita, das nossas atribuições. A gente tem que avançar nessa pauta que está disposta aqui no site, existe no Facebook, e eu chamo todos vocês a participarem, colocando reclamações, desabafando, colocando sugestões, para que a gente aumente a participação e nos aproprie do IBGE, para que a gente possa fazer um futuro melhor para a gente. Obrigada. Obrigada, Cris. Suzana, vai ser você? Bom, então, a próxima é a Suzana. Sindicato para lutar, perdão. Foi eu disse. Bom dia a todos, agradecemos o convite. O que nós temos dito que o sindicato é para lutar é o setor que vocês vão avaliar pelo que fazem, né? Não é o setor que dirige o sindicato há 14 anos. Né? Nós dirigimos e fomos eleitos para isso, com uma eleição de 68% da categoria na última eleição, né? Da categoria. E nossa postura tem se pautado por 3 eixos, é o que a gente tem conversado em todos os setores aqui. É a luta por uma sociedade mais justa, e por isso a gente tem participação na auditoria da dívida, nos fóruns sociais mundiais, onde a gente estimula a participação da categoria, levando pessoas, colegas nossos, para fazer esses debates, levando pessoas das universidades, na cúpula dos povos, participando das passeatas, estimulando a passeata, os serviços públicos adequados, essas últimas dos últimos períodos. Então, toda a indicação nesse sentido da gente lutar por uma sociedade justa. Nós que trabalhamos no IBGE sabemos que o país é um país injusto. Então, tudo que a gente puder fazer para estimular os trabalhadores e a consciência deles para a luta por um país melhor para a nossa geração e para as próximas, a gente vai estimular e trabalhar nessa perspectiva. O outro eixo é a questão da democratização dos serviços públicos e a democratização do IBGE. A gente entende que não tem mais condição e a nossa luta toda tem sido a partir da abertura política do país e da trajetória da CBGE em democratizar o serviço público. Nós não concordamos com dirigentes indicados pela instituição, por isso nós levantamos a bandeira das eleições diretas para presidente, para os diretores, para os chefes das unidades e até para chefias imediatas. Não que isso seja um fim em si mesmo. É óbvio, terá que ter instrumentos que possam fazer com que a gente dialogue e veja programa de trabalho. Nós somos favoráveis a um congresso institucional da categoria e isso nos levou à proposta do Congresso Democrático feito pelo sindicato, porque o IBGE não quer fazer esse mecanismo democrático de discutir o que devemos fazer em termos de pesquisa, como deve funcionar o IBGE, a exemplo da Fiocruz. Então, nós fizemos em 2009 um congresso aqui do lado, e reuniu 500 pessoas, com raros participantes, inclusive aqui da unidade, e que levou não só trabalhadores do IBGE a se posicionarem lá em cada tema que a gente discutiu, das pesquisas, da área de recursos humanos, da geografia, cujo G do IBGE está em decadência, né? Não pelos seus trabalhadores e por toda a produção que existe, mas a visão e o olhar está mais voltado para a área de estatística, como todos os movimentos que nós fizemos no sentido de reivindicar e lutar por isso. Nós entendemos que a direção é uma direção autoritária, uma direção que na realidade dirige a instituição há anos. A maior parte dessas pessoas continuaram no poder, sejam por elas ou por seus amigos, né? E realiza um planejamento estratégico de cima para baixo, orientando uma instituição. Então, nós entendemos que meia dúzia de pessoas indicadas por um governo não pode definir o futuro de uma instituição que tem mais de 70 anos de idade. Então, entendemos que tem que ser revertido e lutado nesse sentido. E o terceiro aspecto que indica a nossa participação é a luta por condições de trabalho e salários justos. Entendemos salários justos como os melhores salários do funcionalismo.
Não dá para entender, isso é uma luta histórica nossa, ter salários abaixo. Nós já fizemos uma elevação quando veio a questão da carreira de CIT, que nós tínhamos os piores salários de funcionários, os mais baixos, da educação e saúde. Passamos a um patamar médio. Nós entendemos que essa luta por melhores salários, por toda a produção e a capacidade técnica que temos e a importância estratégica que temos, combina com salários e um olhar do governo sobre isso. E as condições de trabalho, que no Congresso agora foram gritantes, em termos de estrutura, equipamentos, as decisões lá de cima para baixo, equipamentos fechados sem uma estrutura, a precarização da instituição. Por isso a gente procurou envolver os temporários em mais de um encontro dos temporários, tentar fazer com que eles se sindicalizem, porque há uma configuração da nossa categoria diferenciada. Se antes nós tínhamos 10 mil trabalhadores de nível médio e 4 mil de superior, tende a reverter uma precarização grande que nós somos absolutamente contra. Por isso a gente fez denúncia no Ministério Público, vamos ter uma audiência agora na Câmara, no Congresso Nacional contra a precarização da nossa instituição. Obrigada. Então, essa foi a primeira etapa, agora vamos passar para a segunda etapa, que é o debate entre as chapas. Então, vamos fazer novamente um sorteio para saber a ordem, e cada chapa ela vai ter a possibilidade de fazer uma pergunta para cada uma das outras duas chapas, seguindo uma ordem que nós disponibilizamos, por isso que a ordem é importante. Então, a primeira que tirar o número 1, vai fazer a pergunta para a segunda chapa, com direito à réplica e teste. Isso tá viciado, saiu a mesma ordem. E depois vai passar a terceira fase de perguntas para ir variando também quem responde quem pergunta. Então, por favor, Quem faz pergunta de quem para quem, Maria? Então, o Alcides vai fazer primeiro a pergunta, ou o Miguel vai fazer a primeira pergunta para a Clícia, e depois vai ser a Suzana que vai fazer a pergunta para o Alcides, e ele segue a outra. Cada um tem 1 minuto e meio para fazer a pergunta. Vamos pegar o primeiro exemplo. Então, a primeira chapa vai ter 1 minuto e meio para fazer a pergunta, a segunda chapa 3 para responder, 1 minuto para a réplica e 1 minuto e meio para a réplica, se quiser. A réplica é a réplica. Então, por favor, vocês já têm. Vamos lá, 1 minuto e meio para a pergunta. Por favor. A pergunta é sobre a questão do PL 6127, que na verdade não é o projeto de lei, sim a luta pelo reconhecimento do IBGE como um órgão estratégico do governo, um órgão de Estado. E o porquê de 2008 para cá os companheiros na direção do sindicato não terem apostado na questão desse reconhecimento. Então, eu queria, a pergunta é exatamente essa, qual é a avaliação que os companheiros têm de IBGE? Por que IBGE os companheiros lutam? Aí nós, da nossa chapa, temos claro que o IBGE é um órgão de Estado, ele deve estar no lucro estratégico e remunerado, inclusive, de acordo com o que o governo paga às outras categorias. Então, a pergunta que eu faço é qual é a visão que os companheiros têm de IBGE e qual é o projeto futuro que se apresenta para a categoria para a gente lutar, que não seja somente as questões econômicas. Ok? Clícia, por favor. A pergunta era para a Clícia. A pergunta para mim? Não, pela ordem. É isso mesmo, né? Isso, 3 minutos para A responder. pergunta é para o sindicato perguntar. Não. Na ordem. Porque a pergunta Um pergunta para 2. Um pergunta para 2, é isso? Você vai ainda perguntar. Pode ser. Clícia, por Quando você favor, quiser. responda. Bom, eu pertenço ao Núcleo Chile, que levou esse projeto. Eu voltei do doutorado em 2011 e, assim, é claro que na condução do processo, a gente agora, né, a gente tem que fazer uma reflexão crítica e aprender com isso. Agora, nós temos que projetar o IBGE dentro de uma concepção, no meu ponto de vista, de Estado planejador. Né? Resgatar, e isso acho que é a maior crítica, inclusive, à atual direção do governo, exatamente, que ela não consegue fazer planejamento
planejamento de forma adequada, né? Eu acho que o que nós temos como patrimônio é que você abre um livro de geografia, ele é pautado do início ao fim pelo trabalho do IBGE, entre outras cadeiras lá dentro das escolas, né? E isso é público, é disponível na internet, né? E esse é o nosso maior patrimônio. Os contratos, eles são indexados com a informação que a gente produz, né? As pessoas sabem da sua condição a partir da informação que nós produzimos. As pessoas se deslocam no espaço a partir da informação que nós produzimos. E essas informações são públicas, a instituição é pública. Essa é uma função de Estado, né? Você não pode ter cálculo da inflação por uma instituição privada, porque ela pode estar sendo influenciada, né, por interesses mil. Nós temos que ser independentes. Eu acho que a gente tem que defender um IBGE independente, né? E nós temos vários buracos institucionais que deixam a gente assim meio fragilizado, né? A lei que funda o IBGE de 73, ela não foi revista. O plano, nossa carreira não está descrita, o plano anual de capacitação tinha que ser feito em 2006, não foi feito, e a gente com certeza vê no posicionamento da direção do IBGE um posicionamento frágil, né, tímido diante das coisas que a gente vem passando dentro da instituição, né? Nós somos excelentes, né? Às vezes a gente fica falando com dor de cotovelo a respeito dos outros órgãos. É o seguinte, nós IBGEanos, porque fazemos um monte com muito pouco recurso, com condições de trabalho extremamente adversas, né? Já passamos aqui situação de estar sem papel, agora a gente não tem treinamento. Essa é uma questão básica que se põe. Então, assim, eu não estou aqui para estar certo, eu quero ser feliz. Tomara que seja certo isso, revogar o PL, né? Mas eu acho que no futuro a gente vai lamentar muito, porque a precarização é para todos, né? Não tem essa história. A situação da DI é gravíssima para nós, é uma atividade fim, porque nós estamos produzindo informação e nós precisamos de processamento de informação. Então, a coleta é absolutamente importante, que ela tenha qualidade e a gente possa dar prosseguimento ao IBGE nos próximos anos. Obrigada. Eu gostaria da réplica. Para. Na verdade, essa pergunta a gente colocou mais para reafirmar a nossa posição, de que a luta pelo reconhecimento da IBGE, em primeiro lugar, continua, certo? A queda do veto é um objetivo nosso de trabalhar hoje, cada parlamentar, com o objetivo de derrubar esse veto da presidente Dilma. Até porque existe o desgaste político do governo nesse momento, conjuntural. Agora, para nós, essa luta não se encerra com a confirmação do veto, porque o reconhecimento que foi dado pelo Congresso Nacional à instituição é a arma que a gente tem para continuar lutando. Quer dizer, a luta no IBGE ela é permanente até esse reconhecimento. Concordo com a companheira pela questão da autonomia técnica do órgão, para que isso possa existir, para que projetos como os da ANCAR, que hoje tiram a geografia do IBGE, o projeto das fundações que estão tramitando dentro do Congresso, que possibilita o IBGE voltar ao passado, são coisas que a gente tem que dar resposta imediata. E a reafirmação do IBGE como órgão estratégico do governo é uma coisa que a gente tem que continuar lutando permanentemente. Obrigada. Não? Então, vamos passar, então, se a gente tiver um pouquinho mais de conforto. Pois é, a ideia de contribuição salarial é sempre um percentual de salário, porque você não pode cobrar um valor fixo para níveis tão diferenciados de salário. Assim, o que a gente viu nos últimos 10 anos é assim, que a estratégia, no que se refere a discutir a unidade dos trabalhadores, ela está deixando muito a desejar. Nós hoje estamos numa situação de muita fragmentação e as pessoas não se sentem representadas por esses fóruns e muitos falam em crise de representatividade e construir a luta e chamar essas pessoas para o processo de participação é muito difícil. É claro que o IBGE reflete um problema sindical de fora, mas existem problemas internos assim que nós temos que enfrentar. Tem que ser de frente, tem que enfrentar. E assim, a gente não ficou... O processo do Congresso é muito difícil, é muito confuso, né? De debates, tem pouco debate de forma específica.
Para fechar, primeiro que assim, a gente concorda assim, esse congresso tem que mudar o formato dele. Quer dizer, a gente passou durante 5 dias, 2 dias e meio, ouvindo palestrantes escolhidos pela Executiva Nacional. Aí sobrou 2 dias e meio, praticamente 4 horas para discussão em grupo, certo? Então você debater todas as questões da categoria. Então a gente condena esse formato e propõe muito mais, se tem que haver seminários, que se faça isso nos núcleos, ou ocupando um dia só do Congresso, mas a maioria do tempo tem que ser dedicado ao tempo da categoria. E a questão de defender do jeito que está a questão da mensalidade, até porque qual é o foco de melhoria salarial que a gente quer? Tirando a questão do equilíbrio da RT, isso é uma proposta de Congresso, a RT começa a partir da última GQ, certo? Tirando essa questão, o centro da onde a gente tem que atacar é a questão do vencimento básico, a GD e BGE. É isso que nós temos que aumentar. Certo? É onde nós temos que centrar no fogo. Porque o restante, GQ1, GQ2, GQ3 e RT, é a parte diferenciada da categoria. Cada um tem pela sua competência, pelo que fez dentro da casa ou fora dela. Enfim, conquistou aquilo individualmente. Agora, o que é coletivo é o vencimento básico. O que é coletivo é a GD e BGE. E é onde a gente tem que centrar fogo. E aí, só para lembrar os companheiros, o DAP e BGE, certo? Que a gente conseguiu apoio, eles cobram R$5 de mensalidade e tem uma sede melhor do que a nossa. Bom, vamos então à última pergunta, Então, agora, por favor, a Suzana, faça uma pergunta à Clícia. 1 minuto e meio para a pergunta. Clícia, nós fizemos no Congresso a aprovação de uma tabela salarial, essa que a gente já colocou aqui. Com a chapa de vocês, caso eleito, qual é a proposta para alcançarmos a tabela salarial proposta? Qual a proposta da sua chapa? Nós temos uma tabela protocolada. Qual é a proposta da sua chapa para a gente alcançar a tabela protocolada? Vocês protocolaram uma tabela, tá certo? Qual a proposta para a gente alcançar? Né? Você vai lá, marcou a reunião, não é isso? Tem que resolver. Agora, a avaliação que a gente faz é que depois dos ganhos que ocorreram no ano passado a respeito da tabela, essa poderia ter sido uma proposta protocolada mais enxuta, né? Com um número de 151 itens lá dentro, né? Essa é a primeira coisa, ela tinha que ser mais focada, né? Segunda coisa, ela botou todo mundo lá dentro, botou todas as propostas lá dentro, todo mundo se sente contemplado, mas tem itens lá dentro que são contraditórios, né? Então, assim, todo mundo se sente representado. E outra coisa, parece que assim, o valor apresentado é politicamente factível. Ele realmente, uma tabela, essa proposta salarial, ela realmente provoca o Ministério no sentido de abrir as negociações? Ou é só uma coisa para cumprir o protocolo? Está protocolado. Então, assim, a gente fica assim, com um sentimento de que nós fizemos o nosso papel, protocolamos a tabela e agora... Não, então, assim, eu acho que tinha que ser mais focado, né? O que a gente fez aqui de estudo a respeito das tabelas diz o seguinte: quando se incorpora GDI e BGE, aumenta a distância do vencimento básico do nível intermediário em relação ao nível superior. Não é que eu queira, não é que você queira. Isso acontece por quê? Porque a gratificação é diferenciada. Quer mudar isso? Eu tenho uma proposta, eu mandei escrito. GDI, programa de trabalho é igual para todos. Todo mundo trabalha 40 horas semanais, todo mundo tem que cumprir a meta, não é isso? GDI e BGE é igual para todo mundo. Fez a GDI e BGE igual para todo mundo, incorpora. Quando você faz isso, a tabela interpola, você valoriza o nível mais baixo em relação ao nível superior, você valoriza o início, porque o problema nosso é que o início da nossa carreira está muito ruim e as pessoas não ficam. 30% dos concursados líquidos já foram embora, não ficam aqui, né? E a gente já tem pouco concurso, o povo ainda vai embora.
Né? Assim, em qualquer lugar é o dobro da gente. Né? Então, assim, é melhor a gente ficar estudando para concurso para sair hoje do que você fazer um doutorado para ficar na casa, por exemplo. Então, assim, a gente tem muita dificuldade, a discussão em torno da tabela acabou ficando, assim, achei pouco. A gente tinha que, sabe, ir lá no intestino da coisa, mostrar os estudos, sabe, e ter uma discussão mais focada, né? Agora, Bom, a tabela salarial aprovada no Congresso, por todos, por consenso, onde todos aqui que estão na mesa estavam lá. Ninguém fez nenhuma outra proposta, nós fizemos um debate, uma discussão e fizemos vários movimentos para tentar que a gente fizesse um movimento de consenso. E foi o que aconteceu. Na nossa opinião, a gente só vai conquistar isso com mobilização na categoria. Não vai cair do céu como nunca caiu. E essa tabela, ela não é uma tabela de agora, pessoal. Essa tabela é uma tabela desde a época que o IBGE criou o plano de carreira próprio. Nós pegamos aqueles salários, que era a relação, a referência era o IPEA, e viemos protocolando, apenas atualizando-a. Nesse momento, a incorporação da gratificação é uma definição política nossa. Na anterior, a gente apresentou até com 10% de gratificação produtivista. Mas o objetivo nosso é apresentar essa tabela para o debate com o governo e, claro, com o IBGE. Do ponto de vista do IBGE, eles já disseram, tá, a gente já divulgou, que eles mudaram a estratégia de achar que não tem que pedir nesse momento. Obrigada, professor. Um minuto aí. Estou confundindo até o tempo. 1 minuto e meio. olha, o processo de discussão foi bastante confuso. Né? Foi bastante confuso e no final a gente acabou que não sabia exatamente o que ia ser protocolado, porque entrou todo mundo e depois para compor aquilo, deve ter sido muito difícil você compor todos aqueles elementos que foram exterior nos Estados Unidos, na Inglaterra, falando inglês, francês, alemão, o IBGE não consegue acertar a previsão do Banco Central. É essa situação que a gente está passando. Então, assim, a gente tem que defender o IBGE diante disso. O IBGE tem que ter aquela história, né? O IBGE tem que ser independente, o Banco Central não. Essa história de que é a independência do Banco Central, a gente tem que ser independente tecnicamente. Porque calcula a inflação para pautar e o PIB para pautar a taxa de juros somos nós. Tá certo? E o que a gente precisa? Né? Nós precisamos de como seria bom para a gente se tivesse saúde e educação de graça, não precisava nem de benefício. O salário que a gente paga, tem gente que já não está conseguindo mais pagar a escola aqui, tá certo? Então a gente constrói isso quando a gente faz o diagnóstico correto por meio das nossas informações, por meio do conhecimento que a gente produz, tá certo? Então assim, a gente estava abrindo uma porta para fazer esse tipo de discussão. Espero que continue. Bom, o fato é que há uma afirmativa de que, como PL, o IBGE teria autonomia técnica. Né? Então, essa questão, então, creio que está sanada. Né? Não é o PL que assegura a autonomia técnica do IBGE. O IBGE tem autonomia técnica e, se há algum problema, é preciso que as pessoas falem isso. Se há alguma coisa de encomenda, é preciso que os trabalhadores, os técnicos, se coloquem. Né? Nós tivemos aquela questão da cláusula de embargo para a imprensa, se vocês não se lembram. A CBGE se posicionou naquele momento. E qual era tudo que a gente sempre falou? Que o IBGE é um órgão de Estado, não de governo. O IBGE não pode fazer pesquisas porque é interessante para esse governo, porque vai indicar maior popularidade a partir dos seus dados para esse governo A ou B. Né? Em diversos momentos nós colocamos isso. Inclusive na época do Sérgio Besserman, quando nos disse que o governo queria alterar o PIB. Né? Então, sempre a CBGE se posicionou desta forma, em termos de autonomia. Essa autonomia, sendo um órgão do governo ligado ao Ministério do Planejamento, ela se dá a partir dos técnicos e do posicionamento que ele tem, da luta que nós temos que travar enquanto trabalhador, enquanto instituição, e inclusive dos mecanismos de democratização.
Na medida em que a gente tiver dirigentes que são técnicos, eleitos pela instituição, com discussão do programa de trabalho da instituição, nós vamos ter cada vez menos influência do governo. Porque ontem os nossos dirigentes disseram que eles não podiam fazer isso ou aquilo, porque eles são colocados por uma canetinha. Então, na medida em que eles são colocados e são órgãos e cargo de confiança do governo, essa autonomia técnica pode ser em algum momento alterada, né? No sentido de permitir algum grau de alteração de algum dado, etc. e tal. Então, isto é ruim para a instituição, que a gente precisa democratizar a instituição exatamente para assegurar que os dirigentes sejam compreendidos como técnicos e os trabalhadores também. Obrigada. Vamos a outra pergunta, por favor. É a quarta pergunta, por favor. Vamos de PL novamente. Parte da categoria não acreditava no PL 6127. Se o PL... É uma pergunta bem direcionada. Se o PL não resolvia nossos problemas de esvaziamento da instituição com perdas de quadros funcionais e aumento dos contratos temporários e de terceirização, qual alternativa vocês propõem para reverter essa situação? Olha, assim, sabe, então vamos retornar aqui é o seguinte, quantos? Eu acho que o IBGE tem isso, né? Você está vendo que essa discussão gera muita polêmica e ela não foi resolvida durante esses anos, né? Então, assim, quantos? Eu acho que igual uma vez eu vi a Maria da Conceição trabalhar. Adeus ao trabalho. Adeus ao trabalho o quê? Já juntou os trabalhadores e contou? Isso é uma atribuição nossa, entendeu? Eu acho que, assim, se houvesse não há clareza do quanto do IBGE era a favor do IBGE e do quanto era contra. Não há clareza a respeito disso, né? Por mais que tenha se feito material, eu não sei que bote que deu, não há clareza a respeito disso, infelizmente, né? Eu busquei alguns caminhos, tá certo? Eu acho também que a discussão do PL talvez tenha faltado fundamento no sentido de que ela estivesse efetivamente pautada na discussão uma discussão de Estado efetiva. Talvez ela tenha sido feita única e exclusivamente em termos salariais, que é uma armadilha que a gente tem que fugir a partir de agora. Então, como é que vai fazer a partir de agora? Fugir da armadilha de ficar discutindo só salário. E efetivamente encaminhar discussões a respeito da instituição, revisando a lei que funda o IBGE a partir das orientações internacionais da ONU, que como tem sido feito em outros países, tá certo? Na hora que for fazer planejamento estratégico, exigir que a técnica administrativa que exige o tal da reunião de trabalho, que eles chamam de brainstorm, seja realizada com os técnicos, porque em algumas partes isso não ocorreu, tá certo? Democratização pode ser voto ou não, eu não sei, porque essas últimas experiências que a gente tem tido com o técnico do IBGE lá na presidência, na gerência, tem sido tão ruim que eu acho que é melhor vir de fora, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Não sei por que acontece isso, parece que o cara vai pra lá e esquece. Obrigada, Cleice. Olha, vocês vão me dar licença que eu preciso ao banheiro. Bom, eu acho que o que a gente precisa para manter os quadros aqui, acabar com a precarização, e evidentemente nós não temos bola de cristal. A gente tem que caminhar naquilo que a gente entende ser por luta. É a luta por concurso público,
é a luta contra o PL 4330 que está tramitando lá e que vai tratar da terceirização, inclusive de serviço público. No Congresso foi anunciado, inclusive, que o setor de informática é um setor terceirizável no setor público. Terceirizar a informática do IBGE significa dar o banco de dados para a instituição privada. Então, essa luta do 4330 é nossa. A questão da luta pela questão salarial. Então, assim, como que a gente vai fazer? Não tem outra alternativa. Eu não vejo nenhuma alternativa do que a gente discutir nas assembleias, tirar propostas, mobilizações, além daquilo que a gente já está fazendo. A denúncia da precarização com a Justiça Federal, que nós fizemos, e o procurador entende que ela é ilegal, e ele vai estar trabalhando na perspectiva de um TAC ou uma ação civil pública, a depender, porque como eles não são dirigentes comprometidos, eles provavelmente não vão querer fazer esse termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, né? Então eles vão ter que caminhar para a ação civil pública. E de outra forma, a gente buscar aliados na sociedade para que a gente possa reverter isso. E claro, a luta, enquanto tiver dirigentes indicados pelo governo, esses mesmos que estão há anos sem ter uma estrutura democrática, não muda. Porque como é que a gente altera essa questão dessa direção se eles acham que o trabalho temporário é cada vez melhor e dizem que é muito bom? Dizem que todos os chefes das pesquisas falam e comungam com eles. Como é que a gente faz? Não adianta dar tapa na mesa, enforcar o cara ou matar, né? Não é essa a alternativa. É com luta, é com mobilização. Não há outro mecanismo. E usar jurídico, parlamento, tudo o que for possível para isso, para reverter. Na verdade, você barrar esse processo, você teria que, na verdade, ter uma consciência dentro da casa. E, a partir daí, buscar o apoio da sociedade contra a política de governo. Então, eu acho difícil, com a visão que se tem hoje na direção do sindicato, você conseguir reverter esse quadro. Porque o que acontece dentro do IBGE? Uma vez por ano, quando acontece, você tem a chamada mobilização. Nós tivemos uma forte mobilização agora. Barramos o quê? Bastou botar a faca no peito, até a tabela salarial caiu. Ficou lá os 5%, e a GQ, até festa a gente já fez, pelos ganhos salariais. Ou seja, a categoria recuou de novo e a precarização continua acontecendo. Então, o que eu quero apontar? Não existe a consciência de que é um órgão do Estado dentro da instituição. Não se trabalha essa consciência. E aí, o que o governo quer, o que essa direção do IBGE quer, acontece. E vai continuar assim enquanto a direção do sindicato não tiver uma postura clara. Primeiro, de unificar a categoria em torno de uma ideia. E aí é necessário que os componentes tenham clareza de qual é o papel do IBGE no Estado. Certo? E isso aí permite, da mesma forma que se buscou apoio dentro do Congresso Nacional para o PL 6127, você poderia, num momento como esse, estar envolvendo toda a sociedade para derrubar o veto da Dilma. Mas o que o nosso sindicato faz hoje? Certo? Eu tenho claro que esse reconhecimento do IBGE é a porta aberta, aí sim, para se conquistar o concurso público, para se repor todas as vagas do quadro permanente que estão vazias. Agora, sem essa consciência, você vai ficar de campanha salarial em campanha salarial, protocolando, que para mim essa campanha salarial desse ano está um mero protocolo, inclusive em véspera de eleição. Certo? Então, dessa forma eu não vejo como se reverter. E sim construindo uma consciência que eu acho que a gente consegue uma mudança. Quem é que responde? Quinta pergunta. Qual ou quais as estratégias de luta propostas para a recuperação do padrão remuneratório dos ibegianos, principalmente dos trabalhadores que foram parcialmente contemplados no último acordo salarial? Nossos salários são significativamente inferiores aos de instituições
inclusive com menor importância estratégica para o Estado brasileiro. Quantas perguntas já fizeram? Esse aqui, então. Bom, algumas coisas se tornam repetitivas, mas precisam ser feitas. Nós temos uma pauta protocolada. Essa pauta protocolada a partir do Congresso da CBGE. O que a gente precisa fazer? A gente precisa discutir propostas de ação. Compete agora a cada núcleo estar discutindo, e é isso que é necessário, as propostas de mobilização da categoria. Alguns núcleos já estão debatendo esse tema, outros não estão debatendo esse tema. Né? O governo já anunciou, nós já estivemos lá em Brasília, já fomos lá várias vezes, e é aqui com o IBGE. Da parte do IBGE, eles estão dizendo o seguinte, a princípio, a ideia deles era o seguinte, antes do Nuno sair, não, vamos agora fazer gestões para os melhores salários. Fernanda Brandt disse o seguinte, não é momento, não tem perspectiva, é corte de gasto geral, eu não tenho nem cara de ir lá pedir. E não vou pedir. E esse não é o momento. Então, o que nós temos que fazer? Eu acho que é o clássico movimento que a gente sempre fez. Tudo que a gente conquistou no sindicato, tudo que a gente conquistou na nossa categoria, não veio do céu. Né? Não veio do céu, veio com um processo mesmo de mobilização. Então eu acho que a gente precisa tirar uma ação, um plano de lutas, no sentido de trabalhar a perspectiva de conquistar isso. Isso vai se dar com manifestações, com paralisações. Eu, por exemplo, acho que a gente deveria fazer uma paralisação pelo concurso público. Acho que a gente tem que convencer os nossos colegas para a paralisação por concurso público. Ao mesmo tempo, a paralisação por salários decentes. A gente pode, por exemplo, colocar, como aqui no Rio, por exemplo, nós temos ônibus, e o CEP usa muito isso, a estratégia de divulgação no ônibus. A gente tem que tratar também com setores para a gente ter aliados na sociedade nesse aspecto, para não achar que funcionário público só reivindica salário. Enfim, eu acho que o que está faltando nesse momento é os núcleos debaterem propostas. Em geral, muitos núcleos, o que acontece é que não debate as propostas de mobilização da categoria. Fica aguardando alguém que vai dizer, né? Bom, eu acho que a primeira coisa é buscar um trabalho, que é exatamente a proposta que a gente pretende fazer, é reconstruir a unidade sindical do nosso movimento. A gente precisa urgentemente rediscutir nossa forma de se organizar. Primeiro que várias pessoas já ouviram falar que tem uma tendência do IBGE ser centralizado. Vão ter quantos sindicatos dentro do mesmo prédio? Então tem que antecipar essa discussão para que a gente não seja pego de calça curta. Então, mas a unidade sindical, criar uma mentalidade, principalmente na liderança, de quem tem que trabalhar em cima dos pontos unitários. Não adianta eu falo isso porque eu já contribuí para coisas erradas no passado e não quero dar essa contribuição de novo. Embarcar a posição, levar ela, passar no fórum, dizer, pô, ganhei, mas no final você não ganhou, você não somou. Você não construiu uma unidade do movimento para atingir o objetivo. Você construiu a unidade de um grupo que se fortalece e continua na estrutura do sindicato, mas o que acontece com isso? Você não atinge os objetivos, você protocola uma pauta de reivindicação, que na verdade é aquilo, aí assina um acordo rebaixado conforme o governo determina. Na prática é isso que tem que acontecer. E não dá para fugir disso, porque você não tem unidade do movimento. Como é que você vai para o enfrentamento com o governo se a direção sabe que o movimento não está unido? Você está levando aquilo, que nem foi na última greve, a colocar a faca no nosso peito. Teve categorias que continuou a luta. E a gente nem discutiu a possibilidade de continuar para ter um acordo melhor. Aquele era o momento do IBGE. O IBGE vinha fazendo negociações envolvendo grupos de órgãos. Depois de 4 anos chegou a vez do IBGE de novo, das Forças Armadas, das universidades. Quer dizer, e o dinheiro que era para ser gasto com esse grupo acabou sendo gasto com todos os servidores públicos. Certo? Então a gente precisa debater. Eu acho que o principal é a nossa unidade, que é o que está no ponto de pauta hoje. Olha,
a gente precisa criar consciência na gente e nos outros, né? Eu acho, então, que restringir a discussão única e exclusivamente à tabela salarial é que é o ruim do negócio, né? Então, assim, por exemplo, eu ganhei um livrinho aqui, Brasil em Números, aí fiquei revoltada que a professora de matemática da minha filha deu pesquisa de opinião do Ibope para ela ler. Aí, não, vai ler coisa do IBGE, pô, qual é? Ó, a mulher, uma escola de alto nível, tá certo? Agradeceu a minha filha enormemente, no dia seguinte agradeceu em público, porque assim, não conhece o Brasil em Números. Né? Então, assim, eu acho que a atuação da gente dentro de escolas, divulgando o IBGE, do que aquilo que a gente faz, para criar consciência nos outros daquilo que a gente faz. Eu acho também que a gente precisa discutir novas estratégias que não sejam só paralisação e greve. Né? Eu não sei o que, a gente precisa ter criatividade. Eu acho que a esquerda está sem saída, não consegue pensar saídas para a crise, tá certo? E aí fica um único instrumento, né? E eu acho que o discurso tem que ter uma qualidade. Né? Vamos mobilizar, mas a gente vai capturar o coração das pessoas de que forma? Eu falei igual o Papa, né? Tocar o coração das pessoas. Como é que a gente vai capturar essas consciências? Eu acho que a gente descobrir esse caminho é muito difícil, mas tem que ser feito, porque senão em situação a gente vai estar. Né? Então eu acho que quando a gente coloca na nossa proposta a discussão de um Estado mais eficiente para todos, eu acho que discutir a campanha salarial nesse contexto fica mais fácil. Já estamos um pouquinho atrasados. Última pergunta. Na verdade, a gente começou atrasado, né? Esse não acha que Tá pesado? Não, não pode olhar. Da próxima vez vai ser boa, hein? Salário. Essa É sobre saúde. Com sorte aí. Com relação à saúde do trabalhador ibegiano, quais são as propostas de cada chapa? O que estão pensando, se estão, sobre os planos de saúde hoje inviável para os trabalhadores mais antigos? Você precisa pagar pro seu pai, pra sua mãe, pros seus filhos, é uma coisa. Bom, sobre esse tema, existe muita confusão, né? Quando a gente fala na questão da saúde do trabalhador, né, as pessoas confundem que acham que é somente a questão do plano de saúde, que é a obrigação da direção do IBGE administrar plano de saúde. Quando na realidade essa é uma discussão que abrange, né, uma série de outros fatores, que envolvem projetos reais, né, para o desenvolvimento dessas políticas, né, políticas de prevenção, uma série de outros projetos que infelizmente hoje, dentro do IBGE, e às vezes passa também muito por nós, ficamos cobrando e culpando os companheiros que trabalham nessas áreas, achando que a culpa é deles, quando na realidade isso não é. É a política mesmo que vem, não só da parte do governo, e a falta também de política e vontade das sucessivas direções do IBGE para realmente estar colocando orçamentos para o desenvolvimento desses projetos junto aos colegas que trabalham nessa área, que certamente vão estar atendendo de forma mínima a situação, né, pelo menos de forma mínima, a situação do trabalhador. Sobre essa questão do plano de saúde, a gente está vendo aí que o mercado ele é muito cruel. Hoje o que a gente vê são planos de saúde divididos por faixas etárias, né, cada vez mais caros, né, e por mais que hoje a gente tente buscar uma solução para essa situação, hoje nós temos uma categoria de ibegianos onde mais de 67% dessa categoria, pelo menos nos últimos dados que nós tínhamos, ela tem mais de 50 anos de idade. E isso pesa na realidade em qualquer propositura que você vai buscar junto ao mercado lá fora. Então não se trata apenas de quem vai administrar, se é a direção do IBGE, se vai ser sindicato, se não vai ser sindicato, se vai ser administrador. Esse é um problema que hoje a gente está vivendo
não só da questão da saúde complementar, além do problema também da saúde, né? Da saúde pública que a gente enfrenta hoje. Oh, desculpa, gente. Não acabou. É que eu, como variou a pergunta, eu empolguei para responder. Acabei no vácuo assim. E agora quem? Você. Foi o susto, ela botou uma coisa e perdeu o tempo. Não, defender saúde pública para todos, né? No caso da conjuntura que se põe, plano de saúde para todos sob responsabilidade do IBGE, né? Essa é a proposta. Também tem a questão de você equalizar os benefícios, né? Que a gente tem, benefícios de saúde, tal como executivo, legislativo, tem o mesmo valor. Quer dizer, rever é outra estratégia também, né? Você rever os benefícios que são concedidos. Para além disso, a gente tem a questão da ausência de médicos aqui. Aí se tornou também uma pauta geral, porque o projeto de levar o médico para uma central, né? A gente vai fazer perícia, você vai numa central, no caso acho que do IBGE é o FRJ, né? Isso atinge todos os órgãos federais, né? É um projeto do governo federal de fazer essa centralização. Então isso tem que estar discutido na pauta geral dos trabalhadores. A gente aqui acha que com esta aglomeração de trabalhadores, onde tem muita aglomeração de trabalhadores, você tem que ter um médico, tá certo? Eu acho que assim, conjunturalmente, que seja terceirizado, porque as pessoas passam mal aqui dentro. E na hora de você tem que ir para o hospital ali na esquina. Se eu moro em Niterói e peço pro carro levar a gente em Niterói, não vai. Só vai aqui no Espanhol, porque tem não sei quantos metros. Então aí é outro momento de discussão da saúde do trabalhador. E inclusive também discutir a questão da ginástica laboral, apoio a esse tipo de iniciativa, né? Fazer aqueles exames uma vez por ano em todo mundo aqui dentro para saber como é que tá a nossa saúde. E aí é uma gestão junto à direção do IBGE. Então, discutir saúde do trabalhador hoje no Brasil, assim, é pauleira. Você tem várias, temas fragmentados que você tem que discutir em várias instâncias. E aí, assim, venha para a Assembleia, por favor, para que a gente possa discutir isso, tá certo? Um abraço. Suzana, quando você quiser. Então, nós temos de trajetórias diferentes, né? Hoje é uma situação complicada. Se antes o governo bancava o plano de saúde integral e total para todos, depois deixou de ser, né? O sindicato foi administrar o plano de saúde, que é um caos, né? Às vezes nos vimos numa condição de ter que colocar até um jaleco, né? Tal era a situação de caos da situação de saúde do trabalhador. Com isso vieram os médicos e dentistas que acabaram, e hoje é uma situação grave, porque você tem um público mais envelhecido e um público mais jovem. Agora, o que nós podemos fazer? Primeiro, pautar esse tema. A gente trabalha muito a questão sindical, de salário e tal, mas a gente tem que agregar isso. Agregar essa discussão e entendê-la como importante na nossa categoria. Pautar temas, trazer gente aqui que seja especialista nessas áreas. E não é só a questão de saúde em termos de plano de saúde, é saúde do trabalho. Tem a ver com a cadeira que você senta, com a relação entre o computador e isso, tem a ver com a assédio moral, tem a ver com as condições de trabalho que você tem. Então, esse tema precisa ser pautado do ponto de vista do governo. É o CIAS, é o que eles estão pretendendo, é só as juntas. Da parte do IBGE também já não existe mais. Então, o que eu acho, e a gente teve problemas graves. Nós tivemos um colega correndo dentro da instituição por falta de socorro, na sede do IBGE, né? Uma colega lá que não teve jeito. Então a gente precisa ao mesmo tempo exigir que tenha um mínimo em todos os locais, ambulância, profissional de saúde, né? E abrir esse debate. Nós tivemos uma comissão de saúde que no IBGE não consegue implementar, foi negociado isso, uma comissão de saúde para ver as condições. Nós não temos nenhum resultado do último exame periódico. O exame periódico detectou problemas na categoria, mas não tem o tratamento dos crônicos, né? Um dos maiores problemas que a nossa categoria tinha antigamente, não sei se esse é o perfil hoje, era de drogas e alcoolismo. E a instituição não fez nada. Então eu acho que a gente tem que pautar esse tema, levando ele, achando ele importante na categoria. Bom,
resolveu aqui rapidamente, como foram muitas perguntas, pelo menos ler as perguntas caso as chapas queiram responder no site, tem essa possibilidade, aí fica Só tem mais uma, pelo menos. Não tem tempo. Nós vamos ler as demais perguntas. Só para saber mais Vamos disponibilizar então as perguntas. Pode ser até uma. Nós então estaremos disponibilizando as perguntas e aí caso as chapas queiram responder, elas farão isso do jeito que decidirem. Então, pronto. Então, por fim, chegamos à etapa das considerações finais e tem sorteio de novo. E cada chapa terá 3 minutos para falar suas últimas palavras, pelo menos aqui perante a todos. Então, sorteio. Sem olhar. A sua grita aí, pronto. Lícia, você por eliminação. Quem foi o primeiro? Sou eu. Lícia. Então você tem 3 minutos para as suas palavras finais. Gente. Bom, chamo todos a trabalharem de forma coletiva, no sentido de promover. Eu acho que a maior resposta que a gente pode dar à direção nesse momento é sindicalização em massa. Certo? Eu acho que dizer para a direção, olha, estamos insatisfeitos mesmo, né? E trabalhar uma estratégia de unidade, tá certo? Que isso realmente está falhando geral, né? Rever os formatos dos congressos, né? Para que a gente sinta que tem esse sentimento de que foi feita uma discussão de fato, né? A gente acha que é muito difícil, né? A gente está nessa situação que a gente está, prestes a ver uma instituição de 77 anos definhar, né? Porque assim, o diretor executivo é o mesmo do Collor, né? Isso é muito triste isso. E ele tem uma perspectiva política, é o mais liberal que a gente teve contato dentro desse país, foi aquela, tá certo? Né? Então, assim, a gente gostaria de ver o órgão fortalecido, né? Fortalecido perante a sociedade, fortalecido diante do governo. Eu acho que o veto demonstrou também qual a estratégia está sendo pensada para o IBGE e nós não estamos sendo envolvidos nisso, né? Nós não estamos envolvidos nessa estratégia, né? As coisas caem da cabeça da gente e na hora de cumprir a meta, é o trabalho da gente que conta, é o trabalho da gente que dá confiabilidade ao trabalho, que aí, por conta disso, é que a gente entra na casa das pessoas para fazer pesquisa, que a gente pede para as empresas declararem as suas informações, né? Então, assim, a gente precisa de se valorizar, de entender que somos bons, que somos os melhores e que fazemos algo extraordinário, tá certo? E não ficar com a autoestima baixa, de cabeça pelos corredores aí, ficando reclamando do mundo. Vamos pro pau, gente. Vamos lá. Tchau. O Cris, não sei se você sabia, mas você tinha 3 minutos, tá? Sei. Bom, companheiros, nós da Chapa Unidade Sindical, em primeiro lugar, a gente gostaria de parabenizar os companheiros aqui do Núcleo Chile, não só pela realização do debate, mas que vocês, na verdade, aplicam na prática aquilo que a gente pretende desenvolver no sindicato. Ou seja, unir as forças que existem no movimento hoje, através da comissão de mobilização que surgiu na greve e que acabou culminando numa chapa que você tem representantes das 3 chapas que estão concorrendo à executiva. Então, a gente gostaria de primeiro destacar isso, né? É exatamente o que a gente pretende passar de orientação para as outras coordenações de núcleo. Quer dizer, dentro do núcleo você tem que somar força, não tem por onde, certo? Senão as coisas não andam. E a gente também, na verdade, já se sente vitorioso por todo o trabalho que a gente fez até agora. Primeiro, por juntar na nossa chapa praticamente todas as coordenações de núcleo. Se não tem, a gente tem um bom relacionamento com as coordenações de núcleo que não estão na nossa chapa.
é o caso da Canabarro, que a gente consegue, com todas as divergências que a gente tem lá, fazer da Assembleia o nosso palco e encaminhar as coisas conforme a deliberação da categoria. E também destacar a vitória que a gente teve em trazer o apoio dos companheiros do DAP, né, que, na verdade, nós não vamos fortalecer uma secretaria de aposentados para competir com o DAP. Nós deixamos isso claro para eles. A nossa secretaria de aposentados vai ser para traçar um plano de ação conjunto com eles. A gente quer unificar os aposentados ao invés de competir com a realidade que está colocada hoje. Não é à toa que eles aprovaram por unanimidade em Assembleia o apoio à nossa chapa, em função exatamente disso, simplesmente que nós procuramos e apresentamos um trabalho de agenda unitária, quem sabe futuramente até uma unidade orgânica, já que a entidade já existe, ela está consolidada, nós não vamos partir por simplesmente propor uma unificação. Então a gente se sente vitorioso já nesse sentido. Agora, fazer mais do que isso, aí passa sim por estar dirigindo o movimento. Né? Fazer com que essas ideias cheguem a cada núcleo, certo? Mostrando aos companheiros, passando para eles a experiência que a gente tem, certo? E apontando para a questão da unidade. O IBGE, eu acho que a gente tem uma pauta de reivindicação no nosso fórum, que são reivindicações que dá para você trabalhar em cima. Agora, sem unidade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, o nosso objetivo é reconstruir o movimento a partir da unidade dos núcleos, juntar as coordenações e ter uma executiva que de fato represente as aspirações dos núcleos. Para finalizar, o Congresso Nacional... Não. Bom, a nossa chapa é uma chapa que procurou agregar diversas pessoas em todo o Brasil, trazer jovens, né, concursados, trazer pessoas que não tinham experiência e os antigos militantes. A nossa ideia é um processo de transição na CBGE que a gente vem fazendo desde a outra vez. Então a gente trouxe o Gil, o Blini, o Cássio que está ali, a Moana Magni e tantos outros. A gente sempre teve aberto ao diálogo e à participação. A nossa categoria talvez seja a rara categoria que levou um representante de cada núcleo para o processo de negociação. A maior parte dos sindicatos trabalha com a perspectiva de que os seus dirigentes vão negociar. Então a gente procurou trazer as pessoas para participar desse processo e trazer um processo maior de integração e unidade. Foi tudo isso que nós sempre fizemos no sentido de agregar as pessoas. E é óbvio, a política é uma arte, né? A arte do encontro e dos desencontros. Até recentemente, alguns que compõem essa chapa ou essa chapa estavam na mesma direção que a gente, colocando as políticas, as mesmas que hoje criticam. Eles estavam juntos fazendo a mesma política. Então, assim, e defendendo as mesmas coisas. Mas é isso, nós estamos na campanha eleitoral e é parte disso. Agora, algumas coisas são necessárias dizer. Unidade, ela se dá com propostas e com ação. Unidade não se dá com a configuração que alguns colocam nos seus jornais de que uma direção que fez uma greve no governo Lula, no primeiro ano do governo Lula, que só convocou a categoria para unidade, para mobilização, para assembleias, para debates, para congresso democrático, para participar de fóruns sociais mundiais, para vir para a rua, seja pelego ou subsede da direção do PGE. Então, unidade tem que ter respeito e diálogo. Isso é fundamental. Tá? A segunda questão é a questão da mensalidade, pessoal. O Núcleo Paraná levou a proposta no Congresso. Teve a proposta de um outro setor de 0,5% e um até de 500%. Não teve unidade disso. O meu núcleo não defendeu isso e vários núcleos do nosso setor que dirige o sindicato não defendia nem discutia isso na base. Então não é verdade que a executiva defende o aumento da mensalidade. E mais, foi consenso encaminhar para a questão do encontro de direção nacional. E aí, cada núcleo vai discutir se concorda, se não concorda, se mantém, se não mantém. E aí, vamos deliberar. Pode ser que a gente passe, pode ser que não passe. O que vai acontecer é que as pessoas precisam entender que os instrumentos que nós criamos, o Congresso, o encontro de direção, eles são democráticos. E eles vão, e cada núcleo vai de acordo com o número de pessoas que tem na base. Aliás, a Chile é a maior base da nossa categoria.
Então, se as pessoas querem ou não querem, tem que estar presentes nisso. Então, vamos parar de tratar as coisas com inverdades, dizer que é executiva, porque não foi. Todos nós estávamos no mesmo congresso, ou de repente não estavam no momento lá no plenário. Mas o que aconteceu foi isso, está registrado, ok? Obrigada. Bom, viemos então. Deixa eu pegar Bom, queria agradecer em nome da Comissão Eleitoral Local o debate, que eu acho que todos concordam que foi um sucesso. Agradecer as chapas Unidade Sindical, Sindicato Democrático de Luta e Sindicato é para Lutar pela participação. Uma salva de palmas a todos de novo. Calma, Alessandra quer falar. Só comunicado que a gente vai disponibilizar o vídeo, tá? A gente vai botar pra... Legal. Tá, o vídeo então vai ser disponibilizado na parte da tarde. Gente, nós trabalhamos na Comissão Eleitoral durante essa eleição, segunda-feira são as eleições, e ontem a gente teve uma grande dificuldade aqui dentro do núcleo IBGE, que foi para convocar as pessoas para participarem da composição da mesa eleitoral. São 3 dias de eleição, a gente precisa fixo ali o tempo todo 3 pessoas. Nós da comissão já estamos assim, super envolvidos no processo, mas além disso a gente precisa da boa vontade das pessoas que são sindicalizadas. Com o que a gente se deparou ontem? As pessoas que são sindicalizadas e realmente estão preocupadas com a continuidade desse processo eleitoral, ou estão na chapa ou estão na comissão. E um outro aspecto que a gente notou ontem é a dificuldade que a gente tem em convencer as pessoas que não estão sindicalizadas a se sindicalizarem. O que a gente percebe? A grande massa são as pessoas mais antigas, que graças a Deus estão sindicalizadas, mas a gente precisa agora começar a convencer os novos e mesmo os antigos que em algum momento deixaram de ser sindicalizados, a voltarem para esse processo. Não adianta só a gente estar elegendo uma chapa, a gente está cheio de propostas, a gente precisa de gente que seja para fazer as mobilizações, que seja para compor uma simples mesa de comissão eleitoral, porque até isso a gente tem dificuldade. Ontem, o que a gente fez enquanto comissão? Corremos 4 andares com ficha de sindicalização e uma campanha com tete a tete para convencer a pessoa a fazer o mínimo. O mínimo é 1% do seu salário para o sindicato. O resto, eu estou disposta a ir para Brasília, eu estou disposta a carregar cartaz, eu estou disposta a fazer piquete. Só que se a pessoa não conseguir se mobilizar e entender a importância dela fazer parte do processo, nem que seja só com o mínimo, é muito difícil a gente tocar qualquer coisa para frente aqui dentro dessa casa. Então, assim, enquanto nova, eu tô ali do lado de todo mundo, meu chiqueirinho, tentando fazer, e eu trabalho na Clícia, tentando fazer as pessoas com pelo menos eu convivo diariamente, trabalho com Martins, a gente faz isso ali no nosso chiqueiro. Só que a gente precisa que as pessoas entram na chapa e aí, pô, agora eu tô tão envolvida aqui no processo de chapa que eu esqueci que eu preciso convencer a pessoa que está do meu lado a fazer parte desse movimento junto comigo. Então é isso que eu gostaria que todo mundo fizesse. Você é amigo da pessoa, mais um motivo, gente, porque... Deixa eu só fazer mais só mais uma coisa agora para encerrar. Graças a Deus conseguimos todos os mesários, não vou mais ficar mendigando o mesário de vocês. Mas a gente conseguiu o mesário também na base do... A gente já está com a agenda das pessoas agora, tá? A ficha de sindicalização, sindicaliza aí, porque eu não acho justo você estar se beneficiando de uma luta que não é sua. Perfeito. Então é isso.